Esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites nesse teu amor por mim. Você pode aplaudir a Jesus? Deus, o teu grande amor para conosco nos constrange. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela manifestação viva deste amor através de Jesus Cristo, através da vida, da morte e ressurreição do seu único Filho. Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor e recebemos, Senhor, esta dádiva. Recebemos, Senhor, lambano. Isto é uma verdade, isso é uma realidade para as nossas vidas. Deus, conte conosco. Temos convicção e certeza que estamos vivendo nesses dias
com um propósito divino, com um chamado e uma escolha divina para cada um de nós. E nós vamos cumprir, estabelecer o teu reino, Senhor, escrevendo, Senhor, uma história, deixando, Senhor, marcas, deixando, Senhor, marcos na história de gerações. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos expormos à tua palavra. Fale conosco. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos ouvir e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, quero convidar você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 22. Existem muitos personagens bíblicos que me fascinam. No Novo Testamento eu gosto muito da vida de Paulo. E no Velho Testamento eu gosto muito da vida de José. E se Deus assim permitir, eu quero trazer alguns princípios bíblicos, não só hoje, mas em outras reuniões, com relação à vida de José. A história, as marcas que esse homem de Deus deixou. E aqui nós encontramos, nesse relato em Gênesis, a conclusão, o término do seu ministério, do seu chamado, o propósito da sua existência. Você já parou para pensar que nós não estamos vivendo os dias de hoje por acaso? Não é um acaso. Existe um propósito estabelecido de Deus. A Bíblia diz que nós somos privilegiados por vivermos esses dias. Muitos profetas, os patriarcas, almejavam conhecer, ver a revelação do Filho de Deus, do enviado de Deus, Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio de termos na nossa mão o acesso às Escrituras, a revelação da palavra de Deus, mostrando e apontando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo cêntrico, Ele é o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. E todos nós estamos escrevendo uma história. Uns estão começando uma história de vida. Temos uma vida só para vivermos. Uma vida só para vivermos. E Deus, quando nos escolheu e nos chamou e nos permitiu vivermos esses dias, existe um plano, existe um projeto estabelecido para cada um de nós. O texto diz o seguinte: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos, longevidade, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Olha que privilégio. Ele pôde presenciar a terceira geração do seu filho Efraim. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele pôde presenciar, ele pôde usufruir. Particularmente, eu e Rosana tivemos um privilégio muito grande de vivenciarmos 5 gerações. As nossas avós, quando eram vivas, tiveram o privilégio de formarmos 5 gerações. Não é algo comum, não é algo normal. Imagine, meu neto me dá aqui o seu neto. 5 gerações, é um privilégio. É um privilégio do propósito, da vontade de Deus, de ver os filhos dos filhos, Efraim, os filhos de Efraim, até a terceira geração. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquim, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, à sua família: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento. Irmãos, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E Deus se relaciona com as pessoas, Deus se relaciona com as nações, Deus se relaciona com gente, Deus se relaciona com a igreja, Deus se relaciona com você. Existe um juramento, existe uma promessa. E o próprio José, ele declara isso. Esse juramento, essa promessa foi feita aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E isso vai se cumprir, isso vai se realizar na vida de vocês. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui.
não deixe os meus ossos aqui no Egito. Morreu José, com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago do Egito. O título da minha mensagem: um marco na história. Um marco na história. Nós precisamos deixar marcas. Nós precisamos deixar sinais da existência do poder de Deus para as próximas gerações. Nós precisamos, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, através do ministério. Não é possível nós passarmos por essa vida sem deixarmos um legado, sem deixarmos marcas, sem deixarmos um marco. Eu fui ver a definição no dicionário: qualquer acontecimento que por sua importância marca época numa história, em uma geração ou em uma vida. Você tem sido um marco em alguma vida? Em alguma pessoa? Você tem deixado marcas que vão permanecer para a eternidade na vida das pessoas. Temos o privilégio como família de muitas vezes deixarmos essas marcas na vida dos nossos filhos, através do conhecimento da palavra, através do entendimento da palavra, através do ensino da palavra. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que mesmo depois de velha, não se desviará dele. Todos nós temos uma história de vida. Estamos escrevendo uma história de vida. E toda história de vida tem começo, meio e fim. E eu quero compartilhar com vocês a história de vida de José, mas estou começando pelo fim. Ele já está aqui em 110 anos de vida, e ele declara: olha, foi tudo muito bom, eu tenho uma família, eu pude ver os meus netos, os meus bisnetos, sabe? Eu creio ainda nas promessas do Senhor, que a nossa nação, o nosso povo não vai permanecer no Egito. Deus nos prometeu a terra de Canaã, e vocês serão levados para lá. E quando isso acontecer, olha, não permita que os meus ossos, que são um marco na geração de vocês, permaneçam aqui. Leve os meus ossos como marco, como sinal, como estaca da manifestação da presença de Deus na minha vida e através de mim. Porque José, ele teve uma consciência muito grande do propósito da sua existência. Quando ele reencontra os seus irmãos, depois de tanta desgraça, depois de tanta oposição que seus irmãos fizeram contra ele, e ele já no Egito, como governador do Egito, com poder, com autoridade, com recursos financeiros, ele declara: Deus me enviou à frente de vocês para a preservação da vida. Deus me enviou à frente de vocês para que as promessas declaradas a nosso respeito, à nação de Israel, a Abraão, Isaque e Jacó, se cumprisse. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a história da sua família. Ele quer destruir a sua história. Ele quer que nós não deixemos marcos estabelecidos na vida das pessoas, ao ponto dessas pessoas serem transformadas, impactadas, e alcançarem muitas vezes muito mais daquilo que nós temos alcançado. Hoje, qual é a nossa história de vida? Qual é a sua história? Daqui a alguns anos, que história será lembrada? Daqui a alguns anos, o que as pessoas vão lembrar de você? Daquilo que você realizou, daquilo que você é, daquilo que você fez. O que as pessoas estarão lembrando de você? Que marcas você tem deixado? Nós estamos escrevendo uma história de influência e de governo. Uma história de influência e de governo. De que forma? Nós deixamos e temos deixado um legado. Estamos transferindo, temos deixado heranças espirituais. Heranças espirituais. Eu me lembro que no funeral do meu pai, eu não queria falar nada, foi uma perda muito grande. Isso foi em 95, ele tinha 56 anos, jovem ainda, a minha idade hoje.
E eu pude declarar algo. A maior herança que meu pai me deixou foi a fé em Jesus Cristo. A maior legado que ele me deixou foi a fé em Jesus Cristo. E isso tem passado para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Ele, dentro do tempo dele, cumpriu, deixou marcas, deixou algo edificado, algo construído que tem sido de benefício para muitas pessoas. Ele foi o fundador de uma clínica de recuperação de viciados em drogas. E essa clínica já existe há 42 anos. Ele já está morto e já existia aí a terceira geração. Os seus netos já estão à frente da clínica, salvando vidas, libertando vidas, trazendo as pessoas do inferno, resgatando as pessoas do álcool, das drogas e trazendo para o reino da luz, para o reino da luz. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. E muitas vezes ele tem sido lembrado em função dessa atitude, em função desse trabalho, em função dessa marca que ele deixou e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Influência, legado. O texto nos fala dos patriarcas. José aqui, ele cita, né? E prometeu Deus um juramento, em juramento, a Abraão, Isaque, Jacó. Não tem como nós começarmos a falar da vida de José sem lembrarmos um pouco dos patriarcas. E eu quero primeiramente falar de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É interessante que quando Deus tem um plano, um projeto para as nossas vidas, geralmente Ele exige mudanças de localização, saídas. Muitas vezes nós precisamos deixar a nossa parentela, deixar os nossos parentes, ir muitas vezes para uma terra estranha, uma terra diferente. E ali Deus vai estabelecer o seu propósito e as suas marcas para que outras pessoas sejam alcançadas. Isso foi com Abraão. Isso aconteceu conosco também num determinado momento da nossa vida. Farei de você uma grande nação, um povo, e os abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Irmãos, as promessas de Abraão são as promessas para nós. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você é uma bênção. Aquilo que você faz, a tua família, a tua parentela, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. O mal não pode tocar. O mal não pode enviar as suas estratégias para destruir, para matar, para roubar. Você é uma bênção. E você vai abençoar e está abençoando outras gerações, outros povos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse... Irmãos, Deus fala. Deus se revela a sua vontade, o seu propósito para as nossas vidas. Nós estamos salvos, nós somos salvos. E Deus se revela a nós. Deus se revela a nós, dando-nos tarefas, dando-nos habilidade, capacidade em várias áreas da nossa sociedade, para que nós sejamos bênção para as nações, para as famílias. Muitos de nós temos acesso a famílias, a lugares onde a igreja não entra, mas você está lá como representante legal, através das habilidades e capacidades que Deus tem dado a você, para você exercer influência, governo, para estabelecer marcos, através do teu testemunho, através da tua vida, influenciando e exercendo o governo. O Senhor apareceu a Abraão, e geralmente quando Deus aparecia, Ele declarava suas promessas, a sua palavra. E Ele declarou: a sua descendência darei essa terra.
Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Nequebe, Abraão no Egito. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. É interessante que, se você pegar os 3 patriarcas, existem algumas características visíveis que aconteceram para os 3, para Abraão, para Isaque e para Jacó. 3 características que estavam presentes nos 3 patriarcas. A primeira característica, que isso acontecia com as mulheres eram estéreis, não eram frutíferas, não podiam ter filhos. Tanto a esposa de Abraão, de Isaque, como a esposa de Jacó. Estéreis. E o sobrenatural de Deus pôde vir sobre a vida delas. Outro acontecimento e características fortes também, que os 3 passaram, os 3 patriarcas, o texto fala de fome. Fome. Havia fome na terra. Havia fome mesmo de alimentos. E aonde o sobrenatural de Deus, o favor de Deus vinha sobre a vida deles. Uma outra característica, eles sempre estavam recebendo influência do Egito. Sempre estavam recebendo a influência do Egito. Direto ou indiretamente, o Egito estava influenciando, estava ali tocando a vida desses patriarcas e da sua família. E uma outra característica fortíssima, é que Deus falava com eles. Deus se manifestava a eles, com a sua palavra, com as suas promessas, e Deus direcionava a vida deles. Deus direcionava. Então só nessa leitura aqui nós podemos ver algumas dessas características já visíveis. Em Gênesis capítulo 15 nós encontramos mais uma. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. A esposa dele, Sarai, não podia ter filhos. E ela teve uma ideia carnal, humana, oferecendo a sua escrava egípcia, chamada Agar, oferecendo a sua escrava para que a escrava pudesse ter filho. E ali nasceu Ismael. Hoje os conflitos entre a nação de Isaque e a nação de Ismael acontecem até hoje, em função disso. Mais uma influência egípcia. Deus já tinha declarado ao povo: não casem com outros povos, aonde existem outros deuses, aonde esses povos adoram outros deuses. Isso já tinha sido estabelecido por Deus, e Deus já tinha estabelecido, e Sara tomou essa decisão, e teve consequências disso, e Abraão está aqui diante de Deus: Deus, eu não tenho herdeiro, eu não tenho sucessor, eu não tenho filho, sabe, com Sara, ela é estéril. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Olha só, a preservação da vida, a continuidade da vida, através da promessa e da palavra de Deus sobre a vida de Abraão. E todas essas promessas, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a essas promessas. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. Abraão, ele acreditou. Isso lhe foi creditado como justiça, estado perfeito. Ele creu. Sara, a Bíblia diz que ela riu
quando o anjo apareceu e falando que ela teria. Mas mesmo assim, nós sabemos que a promessa veio. O nascimento do menino aconteceu. Gênesis capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Você tem dúvida de que Deus, aquilo que Ele fala, Ele não cumpre? Você tem dúvida disso? Não. Aquilo que Deus tem a seu respeito, Ele vai cumprir. Por mais que venha a tardar, por mais que venha a demorar aos nossos olhos, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. É uma realidade, é uma verdade, nas promessas do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice. E na época fixada por Deus, em sua promessa. Na época fixada por quem? Por Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus cumpre todas as coisas. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Milagres, sobrenatural, 100 anos de idade. E acrescentou, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão, ele creu. Num determinado momento, Deus vem novamente e se revela para Abraão. Abraão, eu quero o seu filho. Eu quero o seu único filho. Abraão, eu quero como sacrifício o seu filho, o seu único filho. Ofereça a mim em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu. Olha o texto em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado para o sacrifício de Isaque, o filho da promessa, o filho que era esperado, era almejado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não toque no menino, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi pegá-lo. E o Senhor o sacrificou para o holocausto em lugar de seu filho. Gente, aqui foi um marco na história de Abraão. Qual o bem mais precioso que nós pais nós temos? Qual o presente mais nobre, mais lindo que Deus nos deu como herança? São os filhos. São os filhos. E quando Abraão creu nas promessas de Deus, de que ele seria uma grande nação e que Deus daria a ele um filho, ele tinha convicção, ele tinha certeza. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz, no monte do Senhor proverá. Houve um marco e até hoje aquele lugar é conhecido como o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá. Marco na história. Acontecimentos, sabe, que impactaram. Na realidade, esse sacrifício apontava para Messias, para o Filho de Deus. Quem é que sacrificou o seu único filho? Quem é que por amor entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para que eu e você sejamos salvos, remidos, curados, libertos de todo mal? Jesus Cristo.
Essa atitude ali, esse marco ali, apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que crerem, de todos aqueles que acreditam. E esse acontecimento apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E através de Jesus Cristo, do sacrifício, da morte e da ressurreição, nós somos herdeiros juntamente com Abraão de todas as promessas ditas e declaradas a seu respeito. Nós somos co-participantes, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo das promessas que foram declaradas a Abraão. Depois da morte de Sara, Abraão teve mais 6 filhos ainda. E Abraão viveu 175 anos. O segundo patriarca, Isaque, o filho da promessa, ele vem e dá continuidade após a morte do seu pai, dá continuidade às promessas declaradas a seu respeito e a respeito do seu pai. Gênesis capítulo 25, versículo 19, diz o seguinte: essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. A esterilidade, a fome e o Egito sempre estava presente nos patriarcas. Ela era estéril, não podia ter filhos. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Fui então consultar ao Senhor, e disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Eram filhos gêmeos. E Deus já trouxe algumas declarações, algumas direções de governo, de autoridade e de influência com relação àquelas crianças que estavam sendo geradas no ventre de Rebeca. E é algo muito interessante, porque o natural do povo de Israel, sempre o primogênito exercia autoridade e governo sobre os demais filhos. E aqui, Deus, ele já traz uma direção dentro do ventre. Olha, o mais velho, o filho mais velho, vai servir o filho mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz aos seus filhos. Governo, influência de Deus para as próximas gerações. Gênesis capítulo 15. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça para o Egito, não vá para o Egito, tome outro rumo, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, que eu direcionar você. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e os abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, porque Abraão creu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Irmãos, as promessas de Deus muitas vezes se cumprem nas próximas gerações. Um determinado momento da nossa história,
uma família abençoada, ali em Curitiba, um casal de pastores, e o marido, ele morreu, pastor, jovem ainda, era o mais jovem de todos nós pastores. E um adolescente veio perguntar para mim: Marco, fulano não tinha promessas? Esse pastor não tinha algumas promessas da parte de Deus com relação ao futuro, com relação ao seu ministério, com relação... Sim, sim. E por que não se cumpriram? Vão se cumprir nas próximas gerações. Vão se cumprir nas próximas gerações. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, olhe as estrelas dos céus. Isso se cumpriu nas próximas gerações. E por muitas vezes o mal tentou tirar as promessas de Deus. Através da esterilidade, através da fome e através do Egito. A esterilidade aqui representa não gerar filhos. A igreja hoje, muitas vezes, está estéril. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço de algumas experiências que um casal de pastores tiveram anos anteriores, quando eles se converteram. O número de pessoas que eram convertidas através da vida da esposa desse pastor. O número de pessoas. Ela começou a testemunhar o quanto ela era usada para gerar. E ela começou a citar vários nomes, várias pessoas que se converteram através do testemunho de vida dela. E muitas vezes nós estamos na vida cristã, estamos caminhando a carreira cristã em direção a Canaã celestial, a terra prometida, de uma forma estéril. Não geramos filhos espirituais. Olha as quantas cadeiras vazias. Olha as quantas cadeiras que estão vazias. Quantas pessoas poderiam estar sentadas aqui? Quantas pessoas precisam ser salvas, transformadas, precisam receber as promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó? A esterilidade. Fome. Como que nós vemos fome? Naquela época a fome era física. A fome era física. Era uma fome física. Hoje é uma fome espiritual. As pessoas não comem da palavra de Deus. As pessoas não se alimentam da palavra de Deus. As pessoas não sentem mais necessidade de receber a palavra de Deus. Ou dão seus ouvidos para qualquer tipo de alimento, para qualquer tipo de comida. Não existe uma comida que sustente, uma comida que edifique. As pessoas dão seus ouvidos para qualquer tipo de mensagem, para qualquer tipo de mensagem. E há uma fome espiritual. Há uma fome espiritual. E o propósito da fome é a morte. O propósito da fome é a destruição. O propósito da esterilidade é não gerar vidas. O propósito do Egito hoje representa o Egito. Egito representa a escravidão. Nós éramos escravos dos pecados, escravos de Satanás, escravos do mundo. E Jesus Cristo nos resgatou, nos tirou do reino das trevas e nos resgatou para o reino da luz. Para o reino da luz. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. O marco na vida de Abraão foi o seu filho, o seu único filho. E através disso nós temos acesso em Jesus Cristo como filhos, como herdeiros das promessas do Senhor. Influências diante dos patriarcas para a destruição. Influências na nossa vida para que nós não geremos, para que nós não demos continuidade naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para nós. Isaac morava num lugar árido, seco, deserto. Não morava no Egito. Ali faltava água. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Mesmo em lugar onde não era produtivo, o Senhor o abençoava. O Senhor era com ele. Uma colheita de 100 por 1. 100 por 1. Isso é algo sobrenatural. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra.
Os inimigos, Abraão deixou marcos também, através de poços, para alimentar, para dar água aos rebanhos. E esses poços permaneceram por gerações. E os filisteus, sabendo disso, foram entupir os poços, para que Isaac não pudesse usufruir, para que o rebanho de Isaac não pudesse usufruir. Os filisteus foram e entupiram os poços. E através da vida de Isaac, ele restaurou os poços que foram dados por Abraão. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços, restaurou os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Houve uma restauração dos poços de Abraão. O que representa a água? No lugar árido, no lugar seco, no lugar deserto. Gênesis 26, 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Irmãos, água representa vida. Novamente, a água representa vida. Água representa vida. A restauração de Isaac aos poços de Abraão deu vida aos seus rebanhos, às suas famílias. O texto continua. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Até o dia de hoje, houve marcos estabelecidos através de Isaac. E a Bíblia diz até o dia de hoje, aquele lugar é conhecido como um lugar de juramento, um lugar de pacto, um lugar da manifestação da presença de Deus, aonde Deus saciou o seu povo, aonde Deus supriu a necessidade de água, para que a sua promessa se cumprisse de geração em geração, e o povo não fosse destruído pela seca, pela fome. E quando nós pensamos em água, como nós pensamos em água? No livro de João nos fala, João capítulo 7, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão água viva. Do que Jesus Cristo está falando? O Espírito Santo. Quem é a fonte de água viva? Qual é o marco que foi nos deixado através da promessa? Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Qual é o marco que foi estabelecido na sua vida com a presença do Espírito Santo de Deus? No dia da sua conversão, no dia da sua entrega, houve um marco, houve uma data, houve uma experiência pessoal de entrega, e o Espírito Santo de Deus habita. O Espírito Santo de Deus é habitação, Ele habita em você. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso já é uma realidade para nós. Isso já é uma marca, um marco para nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus está em você, habita em você, te guia, te sustenta, te fortalece, te ensina. Marcos na nossa vida. Nós entendemos que Esaú e Jacó tiveram uma briga muito grande, inclusive a venda da primogenitura. Esaú estava com muita fome e Jacó ofereceu um prato de lentilha, um ensopado vermelho, em troca da primogenitura. E quando ele tomou essa decisão, ele fez essa escolha, automaticamente a primogenitura passou para Jacó. E Esaú ficou muito revoltado, e eles brigaram, e Jacó teve que fugir. Jacó teve que deixar o seu ambiente familiar. E agora nós entramos na vida de Jacó. Gênesis capítulo 28.
Então Isaac chamou a Jacó e deu-lhe a sua bênção. E lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero, e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. E que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho de Amareu, o Beteu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher e que para o abençoá-lo. Dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovara as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael. Ismael é filho da egípcia, a serva, e tomou a Malatate, irmã de Naboiate, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Ele contrariou, numa atitude de rebelião, de rebeldia, ele foi contra a orientação dos seus pais, casando com os egípcios, mas as promessas de Deus permaneceu sobre a família de Jacó, Gênesis capítulo 28, Jacó partiu para Berseba e foi para Arã em obediência. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Irmãos, essas promessas são para nós. Todos os povos da terra serão abençoados pela sua descendência, pela sua vida, pelo seu trabalho. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. O temor da manifestação da presença de Deus sobre a vida dele. Temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. A casa de Deus. Casa representa a presença de Deus. A presença de Deus. E ele com temor. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei, esse marco, essa pedra, esse sinal que hoje eu coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Essa pedra será um santuário de Deus. Um santuário da manifestação da presença de Deus. Como marco eu estabelecerei Betel. O que a Bíblia diz com relação à pedra? 1 Pedro capítulo 2,
Versículo 4. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, como marcos vivos na sua história, no seu ambiente familiar, na sua parentela, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu Brasil, no mundo, na vida que nós vivemos hoje. Irmãos, por isso que nós não precisamos nos preocupar com o que acontece, com as crises que acontecem no Egito, porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós somos pedras vivas, edificadas por Cristo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Meu Deus! Por que você é casa espiritual? Porque o Espírito Santo habita em você. Você é templo, habitação, aquele mesmo temor que Jacó teve com a manifestação da presença de Deus em sonho. Isso é real, isso é verdadeiro. Ele gostaria de estar no seu lugar. Os profetas, os patriarcas não tiveram o privilégio que nós temos de termos a revelação da palavra de Deus, de termos o Espírito Santo de Deus, de termos o próprio Deus habitando em nós, como pedras vivas, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus Cristo é a pedra angular. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, é importante, é um marco, é um selo, é um sinal do amor de Deus. Nós acabamos de cantar, do amor de Deus para conosco. Mas para os que não crerem, para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Mas para nós, para você, para nós, os que creem, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, mas para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, nós, porém, somos daqueles que creem. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Estamos falando de marcos, de acontecimentos importantíssimos nas nossas vidas. Aonde na vida de Abraão, ele entregou o seu único filho, e nós temos o amor de Deus entregando o seu único filho. Aonde na vida de Isaac, a água viva, o Espírito Santo. E aonde na vida de Jacó, a pedra, nós somos pedras vivas, estabelecidas por Deus. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam misericórdia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E agora, nós vamos entrar na vida de José. Mas isso será numa outra oportunidade. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. 2 pontinhos. E é interessante que você pega do capítulo 37 ao capítulo 50. Se você puder em casa estar lendo, isso vai ajudar o entendimento e a compreensão na medida que a gente vai ministrando sobre a vida de José. Fala de José, não fala de Jacó. Mas o texto está dizendo: esta é a história da família de Jacó. As promessas de Deus se estendem aos nossos filhos, aos nossos netos, às próximas gerações. Aquilo que Deus falou para Abraão se cumpriu na vida de José. É interessante que José não teve a influência da esterilidade. José não teve a influência da esterilidade. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim.
José não teve a influência negativa do Egito. Ao contrário, Deus reverteu o inimigo, Deus reverteu aquele povo opressor, e José e seu povo usufruiu de todas as riquezas e de todos os benefícios do Egito. Ele foi levantado como governador, estabelecendo governo e influência em todo o mundo. José foi um marco na sua história para o mundo, para as nações, E a fome não o alcançou. A fome não o alcançou. Enquanto todas as nações, inclusive Jacó, inclusive a família de José, Jacó, que estava reduzido em 66 pessoas. Eu farei de você uma grande nação. Através da fome, através da desobediência, através de tantas coisas erradas, quando você vai vendo, sabe? A família estava reduzida a 66 pessoas. Foram 66 pessoas que chegaram até o Egito. E José chega para os seus irmãos, chega para a sua família: ei, não fiquem chateados, não fiquem tristes. Eu sou um marco na história de Israel. Eu sou um marco na história da humanidade. Deus me enviou à frente de vocês para a preservação da vida. Para que a esterilidade não destrua, para que a fome não destrua, para que o Egito não destrua, e para que vocês permaneçam, cresçam e se multipliquem. Cresçam e se multipliquem. Eu enviei à frente de vocês para a preservação da vida. E agora nós encerramos com o mesmo texto que nós lemos no início. O mesmo texto que nós lemos no início. E aonde José já não tem mais a influência. E sim tem a palavra de Deus, tem a promessa de Deus, tem a direção de Deus em todo momento que ele passou. Em todas as situações difíceis que ele passou, o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, e eu quero encerrar essa mensagem. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Gente, olha aqui, que mente medíocre. Que mente com influência do mal. Eles eram os filhos de Jacó. E eles foram perdoados pelos atos errados que eles fizeram. Mas eles não se viam. Eles perseguiram José. Tinham ciúmes e inveja de José com relação aos pais. E aqui eles nem se consideram como filhos de Jacó. O teu pai Jacó. Quando recebeu o recado, José chorou. Irmãos, José aqui tipifica Jesus. Nós éramos estrangeiros. Nós estávamos distantes das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Nós fomos enxertados. E hoje nós somos considerados filhos de Deus. Filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por mais que não tenhamos o DNA judeu, mas nós, através de Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros juntamente de Cristo, de todas as promessas do Senhor. E muitas vezes o mal vem e coloca pensamentos na nossa mente de que nós não somos filhos, que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para nos purificar, para nos perdoar, para nos salvar. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da promessa. Todas as promessas que foram declaradas a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Depois vieram meus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos,
somos teus escravos. Olha que mentalidade de escravo. Que mentalidade de escravo. Nós não somos mais escravos. Nós somos filhos, herdeiros, juntamente com Deus das promessas do Senhor. De todas as promessas dele. E o texto continua. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Irmãos, até as nossas vidas foram preservadas, através das promessas que foram declaradas a Abraão, Isaque, Jacó e a descendência de Jesus. Se você vê a genealogia, você pode ver como Deus é lindo, como o projeto de Deus é lindo. E nós fazemos parte dessa genealogia. Nós fazemos parte das promessas do Senhor. Nós fazemos parte disso. E o texto continua. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amavelmente. A nossa fonte é Deus. O sustento é Deus. A vida é Deus. A água é Deus. Sabe, o alimento é Deus. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. É essa a promessa de Deus para as nossas vidas. Um marco na história. Você é um marco na história da humanidade. Você é um marco na história da sua família, da sua parentela. Não importa o que eles tenham feito, não importa o que eles tenham praticado, você é um marco, um marco. E Deus deseja que você frutifique. Não permita a esterilidade espiritual de reproduzir a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Fale do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus. Nós somos uma fonte de água viva. Em que momento essa fonte vai repercutir na vida de outras pessoas? Quando ela encher a sua vida. Quando a fonte começar a encher a sua vida e começar a transbordar, e isso vai ser uma realidade nas pessoas que estão à sua volta, através da presença do Espírito Santo de Deus. E o Egito, nós estamos neste mundo. Nós moramos neste mundo, mas esse mundo não nos pertence. A nossa esperança é a Canaã celestial. Em breve, Jesus Cristo voltará. Os anjos se reunirão, as trombetas tocarão, e nós seremos transladados, arrebatados, tirados ao encontro do noivo. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. E José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. E ali ele prosperou, ali eles cresceram. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês e vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos como marco, como sinal do amor, da bondade de Deus sobre a vida da nação de Israel, sobre as nossas vidas. Quero convidar você a ficar em pé. Abraão, através do seu único filho, estabeleceu um marco de obediência. Ele creu, ele acreditou. Isaque, restaurando as fontes daquilo que seu pai tinha edificado, daquilo que seu pai tinha construído. Os poços de água, trouxe água viva.
trouxe água viva. E Jacó, através daquele sinal, daquela pedra, da manifestação da presença de Deus, de que Deus estaria com ele, direcionando, guiando, protegendo, nós somos pedras vivas. Você pode imaginar, no mundo espiritual, no seu trabalho, você é um marco na história do ambiente do teu trabalho, na cidade. Daqui a pouco cada um de nós vamos para lugares diferentes na cidade. Nós somos testemunhas vivas, marcas, sinais vivos da presença de Deus, aonde quer que pise a planta dos nossos pés. E essa presença vai trazer transformação, essa presença vai trazer vida, essa presença vai trazer salvação, essa presença vai trazer libertação, porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E tudo isso por amor. Nós queremos cantar essa música agora. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Creia nisso. Acredite nisso. Já não existe mais nenhuma condenação sobre você, em função do amor de Deus. Em função do amor de Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Eu sei que não tem fim. E onde foi que começou teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim. Aleluia. Aleluia. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes do início,
farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você é uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, e por meio do teu trabalho, e por meio da tua vida, e por meio da tua família, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, eu quero declarar um marco na vida de cada família, de cada filho e filha do Senhor, nesta noite, Senhor. Pai, nós somos pedras vivas. Do nosso interior jorra uma fonte de água viva que chama-se Espírito Santo. Deus, transborda, Senhor, para que, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta sejam, Senhor, impactadas, tocadas pela manifestação da tua presença. Deus, jorra, Senhor, jorra da tua fonte, jorra do teu Espírito, Senhor. Tira essa tristeza, tira, Senhor, essa angústia, tira, Senhor, essa preocupação. Encha-nos do teu Santo Espírito, encha-nos da tua presença, Senhor, assim como Jacó declarou: eu não sabia, mas o Senhor está aqui. Senhor, ele teve temor da manifestação da presença do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor habita em você. Deus do universo te ama e habita em você. Você é habitação, você é moradia, você é templo do Espírito de Deus, templo da presença de Deus. E nós não sairemos daqui da mesma maneira como entramos, Senhor, porque nós vamos marcar, nós vamos influenciar, nós vamos governar, nós vamos, Senhor, impactar a nossa geração. Eu quero declarar as promessas de Deus sobre a sua geração, sobre as próximas gerações, sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a terceira, até a quarta, até a quinta geração. Eu quero declarar a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. E se tem alguém hoje enfermo, com uma dor, nós queremos declarar cura imediata. O toque do poder de Deus sobre essa dor, sobre essa doença, sobre essa enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma semana com a manifestação da tua presença, com a manifestação da tua presença, com a revelação da tua palavra, Senhor. Quando nós começarmos a ler, Senhor, a vida de José, Deus, ali em Gênesis, o seu Santo Espírito estará ministrando ao nosso espírito, Senhor, da onde nós saímos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Eu quero declarar um tempo de fé, de crescimento, de maturidade. Eu quero declarar experiências maravilhosas com o sobrenatural. Eu quero declarar sonhos reveladores, sonhos proféticos, visões abertas para direcionar, para edificar, para consolar, para trazer, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas e na nossa família. E tudo isso, Senhor, porque nós cremos, o Senhor nos ama. De eternidade a eternidade, o Senhor nos ama. De eternidade a eternidade, o Senhor nos ama. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Antes do início, tu já eras o amor, esse amor que não tem fim. Naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá
esse amor que não tem fim. Naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites nesse teu amor por mim. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Ele te ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. E não me amas mais por tudo que já acertei, e nem me amas menos pelas vezes que errei. Antes do início até depois do fim faz me amar. Estou bem certo de que nada irá me separar do teu amor. Teu amor, nada vai me separar. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Vai em paz.